Daí, pessoal, mais uma resolução. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato ao determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de o candidato errar uma resposta é 0,20. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Bom, então aí algumas anotações a respeito dessa questão. Primeiro que existe então o teste de aptidão. E esse teste tem dois tipos de resposta, né? Verdadeiro ou falso. E quando que esse teste finaliza? Então o teste finaliza de duas maneiras também. Finaliza na 10ª pergunta ou na segunda resposta é a errada, ou seja, no segundo erro. E ainda o psicólogo conseguiu constatar que a probabilidade de que o candidato erre, então a probabilidade de erro, probabilidade que o candidato faça aí erro na sua resposta, é igual a 0,20 ou 0,2, que é o mesmo, né? Que por extensão também é o mesmo ainda que 20%. Ok? Bom, então pensa assim, ó. O que ele quer é que esse teste finalize na 5ª pergunta. Ora, para finalizar na 5ª pergunta, significa que a 5ª pergunta deverá ser respondida de forma errada, junto com alguma outra anterior também errada. Por quê? Porque o teste finaliza no segundo erro. Então, se eu vou finalizar na 5ª pergunta, eu nem irei até a 10ª. Então, eu quero que na 5ª pergunta eu tenho o segundo erro. Então, eu vou pensar assim, ó. Eu vou estabelecer aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Aqui eu quero que o candidato tenha erro. Ok? E esse erro eu sei que é de 0,2. Bom, então significa que uma dessas outras perguntas aqui anteriores, ou essa primeira, ou a segunda, ou a terceira, a quarta, uma delas tem que ser errada também, não pode ser mais de uma. Por quê? Porque senão o teste finalizaria antes da 5ª pergunta. Então eu vou pensar assim. Eu vou colocar, por exemplo, que o erro seja aqui na primeira. Eu estipulei, né? Estou fazendo uma estimativa, um exemplo, né? Que aqui seja também errado 0,2. Bom, então significa que essa aqui tem que ser correta. Então essa aqui deve estar certa, essa deve estar certa e essa deve estar certa. Então aqui eu tenho 0,8, 0,8 e 0,8. Mas por que isso? Ora, se ele tem 0,2 para erro, tem 0,8, que é 80%, para acerto. E aí eu vou multiplicar essas probabilidades, porque eu quero que isso tudo aqui aconteça de forma simultânea. Eu quero que isso aconteça ao mesmo tempo. Eu quero que a primeira seja errada, as 3 próximas sejam corretas e a última também errada, para que o jogo finalize na 5ª pergunta. Então vou multiplicar 2 sobre 10, 8 sobre 10, 8 sobre 10, aqui vezes também 8 sobre 10, e aqui vezes 2 sobre 10, 2 décimos. E aí eu vou resolver isso. E embaixo vai ficar fácil, né? Vai ficar o 1 com 5 zeros. 100 mil. E em cima eu tenho 2 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 2. Olha só, vou recorrer aqui, ó, a potências de base 2. Eu sei que 8, 8 e 8 é 2 na terceira.
Então eu tenho 2 na terceira, vezes 2 na terceira, vezes o 2 na terceira, 8, 8, 8. E aí eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 vezes 2, 4, ou ainda 2 ao quadrado. Então isso é o mesmo que 2 elevado na 3, 3, 3 dá 9. 9 com 2, 11. Isso é 2 na 11. Eu te recomendo sempre potências de base 2, tu conheça duas, que são interessantes conhecer. O 2 na quinta, que é igual a 32, e o 2 na 10, que é igual a 1024. Por que isso? Porque se eu sei que 2 na 10 é 1024, 2 na 11, é só pegar esse 1024 e multiplicar por 2 mais uma vez. Então isso vai me resultar aqui 2096. Aliás, 2048. 2048. Então aqui resultou para mim 2048. Ok? Lembrando que isso aqui é o mesmo que 2 na 11. Muito bem, mas pensa comigo. Esse erro aqui na quinta pergunta, ele tem que ser fixo. A quinta pergunta deve ser com certeza errada para finalizar a entrevista nesse ponto. Agora, a questão errada, que eu estipulei como sendo a primeira, ela podia estar na segunda. E a primeira é certa. Podia ter aqui, ó, certo aqui e errado aqui. Ou ainda, eu podia ter certo aqui e o erro aqui. Ou ainda, certo aqui e o erro aqui nas duas últimas. Então, observa que, vou fazer um esquema para ti aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso ter aqui sempre erro, ó. Erro, erro, erro e erro, para que o teste se encerre nesse momento. Mas eu posso colocar então o primeiro erro na primeira questão, que foi o que eu calculei ali. Eu posso, e aqui é tudo certo, né? Correto, correto, correto. Eu posso ter a primeira correta aqui, erro, correto, correto. Eu posso ter correto, correto, erro, correto. E posso ter correto, correto, correto. E ele erra as duas últimas e a entrevista se encerra. Então observa que eu tenho 4 possibilidades aqui, ó. E em todas elas vai acontecer de eu ter no correto 0,8, no erro 0,2, no correto 0,8, 0,8 e 0,2. Né? Então o que vai mudar é só a ordem desses fatores. Eu tenho sempre 3 vezes 0,8 e 2 vezes 0,2 para multiplicar. Então obviamente que esse resultado aqui, ó, ele vai acontecer em todos eles. Ó. Vai acontecer aqui, como de fato já aconteceu, eu calculei. Vai acontecer aqui também. E aqui também vai acontecer de ser 2048 sobre 100 mil. Então significa que eu preciso multiplicar isso aqui, ó, por 4. Então é isso que eu vou fazer agora. 2048 para 100 mil. Isso aí vezes 4. Aí eu posso fazer esse produto normal, ou eu posso pensar, né, que isso aqui dá 2 na 11. E aí, vezes 4, que é 2 na 2. Isso vai virar 2 na 13. Né? Então, tanto faz. Embaixo vai continuar 100 mil. E aqui eu tenho, então, 2048 vezes 4. Acho que eu vou fazer isso, né? Fica mais confortável. 2048 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 16 e 13, 19. Vai o 1. 4 vezes 0, 0 e 1, 1. 4 vezes 2, 8. 8.192. Aí eu preciso fazer essa divisão, né, ou ainda o deslocamento de vírgula. Observa que as respostas aí estão todas em decimal. Então é só deslocar a vírgula 5 casas. Para que fique deslocado aí 5 casas, vou escrever o número aqui, ó, 18192. A vírgula original é aqui, ó. Como eu quero deslocar 5 casas, porque no denominador eu tenho 5 zeros,
Então a vírgula vai deslocar aqui, ó, uma casa, 2, 3. Ó, aqui, ó. De novo, a vírgula está aqui original. 1, 2, 3, 4, seria assim. E aí, 5 aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas de deslocamento, correspondendo aos 5 zeros do denominador. Então, o número fica 0,08192. 0,08192, eu fico com a alternativa B. Ok? Então era isso. Espero que a resolução esteja te ajudando nos seus estudos. Obrigado pela visita. Um forte abraço e até a próxima.